E aí pessoal, tudo bem? Agora eu vou lançar uma série de 3 vídeos que vai mostrar como se calcula uma válvula de redutora de pressão. Na verdade, não como se calcula ela, quantas válvulas eu vou precisar no meu sistema, tá? E aí essa quantidade ela depende dos tipos de válvula. Então a gente vai separar o primeiro, válvula pilotada, válvula de ação direta e válvula proporcional, tá? E o primeiro agora vai ser com válvula pilotada, tá? Vamos lá. Imagine um prédio de 120 metros de altura. Então tem um prédio bem baixo, 120 metros de altura. Quantas válvulas redutoras de pressão eu preciso? Só um adendo, eu fiz um vídeo explicando por que precisa. Então dá uma olhadinha lá no nosso feed. Vamos lá, eu tenho 120 metros de altura, então eu tenho 120 aqui, tenho 0, tá? E a minha pressão máxima no meu sistema é 40 MCA. Ah, é só pegar o 120 e dividir por 40, vai dar 3 válvulas. Cara, excelente chute inicial. Bem provavelmente vai dar 3 válvulas, tá? Mas você tem que entender o funcionamento de cada válvula, tá? E para entender quantas válvulas vai, e você também precisa saber de uma outra informação. Qual é a pressão mínima no teu andar para os seus aparelhos funcionar? Lembra do vídeo lá do aquecedor? Qual que é a pressão que eu tenho que entrar no apartamento para os aquecedores funcionar, tá? Isso é um dado importante. Então, vamos lá. A minha pressão máxima é 40 MCA. Minha pressão mínima, nesse prédio aqui, vamos chutar 20 MCA. Então, minha pressão mínima, então essa aqui é a máxima e essa aqui é a mínima. Até aí, esse levantamento de dados serve para os 3 tipos, tá? Então, é o mesmo prédio, então eu tenho 3 tipos. Vamos lá. Então, o primeiro caso. A minha pressão máxima é 40 MCA, então, na cota aqui, 80, tá? Acima dessa cota de 80, eu vou ter aqui 40 metros, eu preciso de uma válvula. A primeira válvula, tu tem que ter a 40 metros ali. E aí, como eu preciso de 20 MCA, bem provável que os primeiros andares ali eu vou ter um pressurizador, então não vou atender por essa válvula, tá? Então até o 20, né, aqui até os 100 metros, eu vou ter um pressurizador que eu não vou ser atendido por essa válvula. Mas beleza, então a minha VRP1 tá aqui. Beleza? Primeira coisa que deve saber na válvula pilotada, você não deve instalar elas em série. Então você não pode instalar ela uma depois da outra. Então, como eu vou ter mais do que uma aqui, eu tenho que me atentar a isso. Então eu vou desenhar aqui o esquema vertical da minha válvula redutora de pressão. Então aqui eu tenho a coluna de água e aí eu vou ter a minha distribuição, aqui eu vou ter a minha VRP. Vou ter a minha distribuição nos andares desta forma aqui. Tá? Ou seja, essa coluna aqui, isso é bem importante, essa coluna ela vai ter uma pressão acima de 40 MCA. Como, né, a norma diz que é 40 MCA no ponto de utilização, né? Por vários motivos, velocidade do fluido, manutenção, segurança, consumo de água, tem várias porquês desse 40 MCA, não vou entrar no caso. Mas a coluna eu posso, então o único segredo aqui é especificar um material de pressão nominal acima, nesse caso eu tenho 120 metros, acima de, no caso PN12, 12 bar. Normalmente existem tubulações PN
4, daí vai para PN 15, depois PN 20. Então, provavelmente tu vai utilizar aqui uma PN 15, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber da válvula pilotada. Por que isso é importante? Porque a vazão que passa por ela não é a vazão do prédio inteiro, é a vazão só desses caras aqui. Nas que eu instalo em série, eu considero a vazão de todo o prédio, né? Vai tipo descontando, mas nesse caso, a vazão de cada válvula aqui, como ela está em paralelo, ela é igual, tá? Então, isso é um dado importante, você tem que saber que é quando você utiliza o pilotada mais do que uma, você tem que calcular dessa forma. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui, então eu tenho 40 MCA, e aí eu instalei a minha válvula aqui nesse andar. Então aqui eu vou lá no medidor dela, vou regular ela para ela sair com 20. Logo, a minha próxima válvula, ela não vai ser no 40 aqui, porque ela vai ser no 20 mais 20. Então, essa diferença aqui é 20. Então, esse H sempre vai ser a pressão de regulagem, né? Desculpa, 40 menos a minha pressão de regulagem, tá? Então, se fosse naquela nossa lógica, o próximo seria 80, seria no 40. Não, vai ser no 60 aqui, que é 80 menos 20, na cota 60, né? Aqui é a cota 0, aqui é a cota 120, aqui é a cota 60. Beleza, então aqui mais uma válvula. Show? Esse andar eu tenho que a minha pressão é 20, beleza? Então, 20 MCA de pressão mais uma válvula. Então, aqui é a minha cota 40. Então, eu já tenho 1, 2, 3 válvulas. Vamos supor, como esses prédios altos, normalmente eles têm, não têm apartamentos. São vários andares de garagem, embaixo tem uma loja comercial, pode ver lá em Balneário Camboriú tem sempre uma parte comercial no térreo enorme, aí depois vem as garagens. Então, normalmente, nesse prédio daria 3 válvulas, porque nesse último andar já seria... nesse aqui de 120 vai dar 4. Porque normalmente nos últimos andares eu não preciso de 20 MCA, eu não tenho aquecedor, então eu posso regular ela com menos, com 5, né? Com 2, com a pressão que, sei lá, que é para lavar uma garagem. Não preciso regular com muita pressão. Beleza? Mas vamos considerar que é tudo casa, tudo apartamento. Do térreo, não tem garagem, o cara põe o Ferrari dele na rua, para cargos de exemplo, tá? Então, eu tenho 40 menos 20, eu tenho mais uma válvula aqui. Então, vou regular com 20, aqui vou chegar no 0, 40 MSA. 4 válvulas. Então, não é só pegar a altura da tua caixa d'água. Muito importante, essa altura final é o topo da caixa d'água. Você tem que considerar ela cheia. Nos cálculos de hidráulica, muitas vezes a gente tem que considerar ela vazia, porque é um coeficiente de segurança. Mas nesse caso, ela é cheia, então é o topo da caixa d'água. Tá? Então, você não é só pegar esse valor do topo e dividir por 40. Não, você tem que considerar essa pressão aqui a mais. Beleza? Então, seria 140 dividido por 40, que dá 3, alguma coisa, daí tem que colocar 4. Então, essa é a diferença. Pô, mas Alan, mas qual que é a diferença então das outras válvulas? Veja no próximo vídeo, eu vou te mostrar que a diferença das outras válvulas vai ser exclusivamente por causa desse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui que vai determinar o número de válvulas redutoras. Até a próxima, muito obrigado, tá? Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Se você não sabia disso aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, tanto do YouTube como no IGTV. E se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato também direto comigo. Às vezes tem vergonha de botar no comentário. Pô, bota no direct, eu vou colocar lá a minha resposta para você. E é isso aí. Até a próxima, muito obrigado, tá? E
Valeu!